Portanto, eu gostaria de só ter uma palavra de oração antes de recomeçarmos. Vamos pedir a bênção do Senhor. Senhor Deus, agradecemos-te, Pai, pela tua palavra, pela tua igreja, pelo teu Espírito, pela redenção que temos em Cristo Jesus, pela a tua soberania, Pai, sobre todos os eventos e detalhes na história. E, Senhor, agradecemos, Senhor, também, Senhor, pela tua maravilhosa igreja, Senhor, que tu tens colocado aqui, Senhor, para ser testemunha a esta localidade. Mas também agradecemos-te à igreja, agradecemos pela igreja em geral, Senhor, que é a representação do teu Filho aqui na terra, Senhor. Pedimos, Pai, para que tu nos esclareças com a tua palavra, no que diz respeito ao conhecimento da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós pedimos a tua direção. Amém e amém. Então vamos continuar o nosso estudo sobre a doutrina do Espírito Santo. Então deixem-me começar por dizer o seguinte. Isto porque já tivemos o primeiro culto e depois temos o feedback do primeiro culto. Não será fácil entender este estudo. Não será uma pregação, será mais um estudo acerca da atividade do Espírito Santo no Novo Testamento. Então vamos tentar facilitar isto para todos. Vamos esquecer que isto é uma pregação e vamos tentar fazer isto como uma escola dominical. Isto significa que os irmãos, se tiverem alguma coisa que não entenderem, podem levantar a mão. Pastor Jairo, eu não entendi, explica outra vez. Também não precisamos de manter esta formalidade estoica, também podemos ser um pouco mais, podemos interagir um pouco mais e ser um pouco mais familiar, está bem? Então vamos continuar o nosso estudo do Espírito Santo. Nós iniciámos este estudo há 2 semanas atrás e nestas últimas semanas, estudarmos acerca da doutrina do Espírito Santo no Antigo Testamento. E aprendemos que a terceira pessoa da Trindade, velada no Antigo Testamento, esteve envolvida na criação. Falámos acerca disto. A terceira pessoa da Trindade, velada, esteve envolvida na criação. Ora, nas últimas semanas, ao definir os termos, concluímos que o Espírito Santo não criou o universo do nada, mas continuou a criação ao vitalizar os elementos já dispostos no universo. Falámos acerca disso. O Espírito Santo não criou do nada, porque os elementos já estavam aí, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo. Então o Espírito Santo, quando começa a sua atividade criativa, ele está a usar os elementos que já estão dispostos no universo. Portanto, embora não havendo explicitamente uma apresentação trinitária do Espírito Santo nesta divisão da Bíblia, o Antigo Testamento, ainda assim vemos que ele é responsável em dar vida nas obras da criação e providência. Por outras palavras, nós não temos uma afirmação explícita que a atividade do Espírito Santo no Antigo Testamento como a terceira pessoa da Trindade. Não é? A terceira pessoa da Trindade, o desenvolvimento da doutrina da terceira pessoa da Trindade, recebemos mais informação sobre isso no Novo Testamento. Mas isto não significa que a terceira pessoa da Trindade está lá, envolvida na criação, nas obras da criação e da providência. Temos isso no Salmo 36, Gênesis capítulo 1, Salmo 104, Salmo 139, o envolvimento do Espírito. Além disto, vimos nas últimas semanas esta expressão ruach. Eu não sei como é que se diz em hebraico, mas deve ser assim, ruach. E esta é uma referência ao Espírito Santo. E esta expressão aparece no Antigo Testamento. E não dá a ideia apenas de uma imaterialidade divina, ou um fantasma, um espírito sem matéria. Embora que o Espírito Santo não tem matéria, não tem carne nem sangue, é espiritual. Mas a ideia de ruach é uma ideia de poder, de poder. O Espírito Santo é aquele que vitaliza, aquele que dá energia, aquele que dá poder, dá vida. E ele aparece no Antigo Testamento como esta terceira pessoa que dá vida. Depois disto falámos acerca da relação do Espírito Santo com Israel, como é que o Espírito Santo está envolvido com Israel. E aqui aprendemos como o Espírito Santo esteve envolvido com a linhagem escolhida desde o jardim até aos patriarcas. Vemos esta promessa da proteção da semente, ou do início da semente, esta promessa que é feita à serpente, que a semente da mulher pisaria na cabeça da serpente. E depois vemos a segunda aparição, ou a segunda menção do Espírito Santo, em Gênesis capítulo 41, versículo 38, em que o faraó diz que José é um homem com o Espírito Santo. Então temos a primeira referência do Espírito em Gênesis capítulo 1, depois temos esta referência. Isto denota que o Espírito Santo está a salvaguardar a semente. Não é? Porque José é um patriarca e José
como patriarca, ele está a salvaguardar esta semente do Senhor. E como é que ele salvaguarda a semente do Senhor? Bom, protegendo Israel da fome, ao levar Israel para o Egito. Então, Israel está protegida, a linhagem está protegida, e vemos o Espírito Santo a trabalhar envolvido nesta proteção da linhagem escolhida. Também vimos como é que o Espírito Santo conduziu o povo do Êxodo. Capacitou anciãos, Números capítulo 11. Vimos como é que capacitou juízes, capacitou líderes militares. Vimos a maneira como o Espírito Santo ungiu reis como Davi, reis como Saúl, quando lhes deu o Espírito Santo para eles cumprirem o ofício de monarcas. Ademais, o Espírito Santo habilitou e inspirou artistas a trabalharem para a criação do tabernáculo, que era o lugar da habitação de Deus. Este lugar da habitação de Deus era o trono de Deus na terra. Então, este trono de Deus na terra. Por isso que nós lemos o Antigo Testamento e lemos o Pentateuco, vemos aquelas divisões que há das tribos à volta do tabernáculo. Direito, esquerdo, cima a baixo. E esta espécie de organização cruzada dava a ideia, e com o tabernáculo no centro, dava a ideia que Deus é o rei e o digamos, o soldado de Israel que vai proteger Israel e vai batalhar as batalhas de Israel. Porque este era um cenário que era comum nas batalhas daquele tempo e nas organizações militares. O rei ficava sempre no centro. Então neste centro está o tabernáculo, e o tabernáculo tem a Arca do Senhor, e a Arca do Senhor reflete a presença de Deus. Então isto é importante. Então Deus capacitou estes homens, estes trabalhadores como Bezalel, para criar de uma forma artística e de uma forma bela o desenho e a estrutura do tabernáculo. O tabernáculo está aí porque Deus usou homens com o seu espírito para desenhar e construir o tabernáculo. Também aprendemos que tudo isto que estudamos acerca da atividade do Espírito Santo só faz sentido e só nós sabemos estas coisas porque temos a Palavra de Deus. E a Palavra de Deus foi produzida, ou é a produção do Espírito Santo. Por outras palavras, homens santos impelidos pelo Espírito Santo produziram as escrituras ou escritos exalados, expirados pelo próprio Deus. Logo, o que é inspirado, quando falamos da doutrina da inspiração, é o que foi escrito e não o escritor. E sabemos isto através de 2 Timóteo capítulo 3 e 2 de Pedro capítulo 1, versículo 21, onde nos é dito que homens que escreveram as escrituras foram movidos pelo Espírito Santo para escrevê-las, mas o que é inspirado não são estes homens. O que é inspirado são os textos, os escritos, e tudo isto foi atividade do Espírito Santo. Por isso, e falámos isto na semana passada, é inevitável de notar uma profunda simbiose e inseparável relação entre o Espírito Santo e o ministério profético, ou o ministério da revelação da Palavra de Deus. Por outras palavras, onde está a revelação de Deus, onde está a profecia, tem que estar o Espírito Santo. Por conseguinte, concluímos com uma breve análise também, a semana passada, da personalidade do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma energia, é uma força impessoal? Não, de forma nenhuma. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Assim como tu tens personalidade, o Espírito Santo tem uma personalidade também. E falámos que isto é um conceito-chave na Trindade. Quando falamos da Trindade, falamos de um Deus, 3 pessoas. Uma mesma natureza, 3 pessoas. Estas 3 pessoas são coeternas, mas têm funções distintas. Mas estas 3 pessoas são Deus. E o Espírito Santo é uma das pessoas. Aliás, nós, quando falamos da Trindade, falamos da primeira, da segunda e da terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo seria a terceira pessoa da Trindade. Mas ele é uma pessoa. Agora, nós sabemos que ele é uma pessoa porque ele comunica, tem vontade, ele sente, ele reage. É uma pessoa porque ele pode ser obedecido. Falámos isto na semana passada. O Espírito Santo pode ser obedecido, o Espírito Santo pode ser resistido, como aconteceu com Ananias e Safira. Ele pode ser resistido, pode ser aldrabado, como aconteceu com Ananias e Safira em Atos capítulo 5. Ele pode ser insultado, pode ser entristecido, pode ser blasfemado. O Espírito Santo é uma pessoa porque ele tem a capacidade de falar, ensinar, tem a capacidade de distribuir dons, como acontece em 1 Coríntios capítulo 12. Ele consegue converter pessoas do pecado, ou convencer pessoas do pecado, e também diria converter pessoas do pecado. O Espírito Santo procura, o Espírito Santo testemunha, o Espírito Santo dirige, lidera, e o Espírito Santo faz estas coisas porque ele é uma pessoa. Objetos inanimados e coisas que não têm personalidade não podem fazer isto.
Portanto, como foi dito antes, o Espírito Santo tem uma natureza divina que o Pai, tem uma mesma natureza divina que o Pai e o Filho. Os três são co-eternos e têm compartilham da mesma natureza divina, uma só natureza divina, mas são três pessoas. E são três pessoas distintas no seio trinitário. Lembra-se quando eu falei de João capítulo 1? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Estas três frases parecem contraditórias. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Se o Verbo é Deus, como é que ele pode estar com Deus? E esta é a questão. Porque quando o Verbo estava com Deus, ele está face a face com Deus, demonstrando, João, que são duas pessoas distintas, o mesmo Deus. Podemos entender isto? Claro que não. Porque isto não é uma questão de entender ou arranjar um conceito filosófico para explicar a Trindade. É apenas ler, entender o que está escrito e aceitar. Nada mais. Muitas coisas nós só temos que aceitá-las como elas são e resignar-nos a que parte da nossa falta de entendimento não é porque Deus não se revelou, mas sim porque nós somos ignorantes. Agora, dito isto, o que podemos aprender acerca da atividade do Espírito Santo no Novo Testamento? Falámos do Antigo Testamento. Então, o que é que podemos aprender acerca da atividade do Espírito Santo no Novo Testamento? Então, o Novo Testamento diz-nos que o Espírito Santo desceu sobre Jesus no batismo e capacitou o Senhor Jesus Cristo para o ministério público através da sua unção e da sua presença permanente sobre o Senhor Jesus Cristo. Através do Espírito Eterno, Jesus ofereceu-se como sacrifício redentor. Segundo o Espírito de Santidade, Jesus foi designado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos. Por ocasião da sua entronização, Jesus derramou o Espírito como bênção do dia da sua coroação sobre o seu povo. O Espírito consuma a obra trina da salvação, comunicando-nos a todos as bênçãos compradas para nós pelo Filho Jesus Cristo na sua graça e propostas para nós pelo Pai no seu amor. Derramado sobre nós em nosso batismo, através da proclamação da palavra, o Espírito opera na nossa regeneração. O Espírito regenera-nos, o Espírito justifica-nos, o Espírito adota, o Espírito santifica e o Espírito prepara-nos para o dia da glorificação. Então a única forma de ter todas estas coisas, ser regenerado, ser uma nova pessoa, ser justificado, ter a consciência limpa diante de Deus e perdoada diante de Deus, ser adotado, ser um filho de Deus, ser santificado, viver uma vida que agrada a Deus, é através do Espírito Santo. Mas para ter esse Espírito Santo, tu precisas de arrepender dos teus pecados e colocar a tua fé no único Salvador que é o Senhor Jesus Cristo. É a única forma de ter a salvação, é a única forma de ter o Espírito Santo e é a única forma de usufruir de todas estas coisas. Aliás, só o Senhor Jesus Cristo pode dar o Espírito Santo que te garante que estarás com Deus no céu. Sem o Espírito, nada tens. O que te resta é a condenação eterna no inferno, que é merecido para todos os pecadores impenitentes que não aceitam Jesus Cristo como Salvador e carecem do Espírito. Então só o Jesus Cristo pode dar o Espírito. Só o arrependimento e a fé em Cristo Jesus pode-nos outorgar o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo dá-nos todas estas coisas. E concede-nos uma antecipação da corrente vivificante e satisfatória, vida que flui do trono eterno. Só o Espírito Santo é que nos pode dar esta satisfação, esta vida, esta plenitude, aquilo que se chama o fruto do Espírito. Não tens o fruto do Espírito? É porque não tens o Espírito. Não tens o Espírito? É porque não tens Cristo. Não tens Cristo? O que te resta é um juiz, que é o Deus Pai, que está sentado no trono. Portanto, resumindo, entre várias coisas que pode ser faladas acerca do Espírito Santo e a sua atividade no Novo Testamento, sabemos que o Espírito Santo esteve envolvido no nascimento do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo tem um papel muito importante no ministério de Jesus. O Espírito Santo, Jesus Cristo ofereceu-se, digamos assim, através do Espírito Santo. O Espírito Santo aponta Jesus Cristo como Filho de Deus. O Espírito Santo regenera a todos aqueles que creem no Filho de Deus. Aliás, deixa-me colocar uma nota, porque João diz isto. João capítulo 1 diz que todos aqueles que creem em Jesus Cristo é-lhes dado o poder de serem filhos de Deus. Isto não é por capacidade humana, não é porque a tua carne e o teu sangue querem fazer isto. Isto é uma coisa sobrenatural da parte de Deus. Crentes tornam-se crentes não porque querem, mas porque o Espírito Santo regenera. Esta é a temática e a dinâmica da Bíblia e do Espírito Santo. O Espírito Santo é que regenera. Então o Espírito Santo regenera e torna pessoas em filhos de Deus.
O Espírito Santo também no Novo Testamento capacita o cristão com dons para o serviço da igreja. Agora, estas coisas acerca da regeneração, dos dons e da atividade do Espírito Santo na igreja e do indivíduo, não vamos ter tempo de falar hoje. Talvez próximas semanas, se o pastor Mário assim me o permitir. Mas o que nós vamos falar hoje é acerca do ministério do Espírito Santo na pessoa de Jesus. Ele é o teu Salvador, não é? Ele é o meu Salvador. Então, para mim é relevante saber qual é o ministério do Espírito Santo na vida do Senhor Jesus. E aqui as coisas complicam um pouco mais. Agora, o Espírito Santo está vitalmente envolvido na encarnação da palavra, ou seja, do Logos, de Jesus Cristo, em duas maneiras. Primeiro, o Espírito Santo prepara o caminho profeticamente quando a voz da profecia é ouvida dos lábios de Zacarias, Elizabeth, Simeão, quando é ouvido dele explicitamente e implicitamente de Maria e Ana. Então, primeiro, temos um ambiente profético que abre as portas para a vinda deste Messias. Este é o envolvimento do Espírito de uma forma primordial na vinda e na encarnação do Senhor Jesus Cristo. A segunda forma, em segundo lugar, a concepção do Messias é feita pelo Espírito. E podemos ver aqui alguns ecos da narrativa, da criação e talvez da glória que vinha no tabernáculo. Mas vemos o envolvimento do Espírito no ambiente profético para o seu nascimento e também na forma como o Espírito está ativo na concepção do Senhor Jesus Cristo. Então, falando da atividade do Espírito na vida do Senhor Jesus Cristo, vamos falar do primeiro ponto. Agora, se as pessoas não entenderem, por favor, façam um sinal. Olha, Jair, desculpa, eu não entendi o que é que tu quiseste dizer aqui. Porque este é o primeiro ponto e este é o ponto que é capaz de ser um pouco mais complicado, está bem? Então, por favor, suportem-me. Jesus, o primeiro ponto. Jesus Cristo foi profetizado como o homem possuidor do Espírito Santo. Jesus Cristo foi profetizado como o homem possuidor do Espírito Santo. Isaías capítulo 11, versículo 1 diz: do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Isaías capítulo 42, versículo 1: eis que o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz, pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios. Isto é Isaías 42, versículo 1. Isaías 61, 1. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas, aos quebrantados, enviou-me para curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Então, Jesus Cristo foi profetizado como um homem possuidor do Espírito Santo. Estas passagens falam do Messias, da vinda do Messias, da sua atividade do Espírito Santo. Jesus fez o seu ministério terreno através do Espírito Santo. Por outras palavras, Cristo viveu debaixo da autoridade do Espírito Santo. Com isto surge uma pergunta. Era Jesus Cristo subordinado ao Espírito Santo? Porque a forma como eu estou a falar parece que eu estou a dizer que Jesus Cristo era subordinado ao Espírito Santo. E a resposta simples parece ser sim, não é? Agora, é importante tentar esclarecer algo neste ponto para evitar qualquer tipo de confusão. Deixa-me colocar a pergunta mais uma vez. Era o Filho, a segunda pessoa da Trindade, subordinada ao Espírito Santo antes da encarnação? Porque os irmãos, obviamente, estão a pensar na encarnação. Exatamente isto. Jesus Cristo, quando fez o seu ministério, ele estava a fazer o ministério através do Espírito Santo. Mas a pergunta é, era Jesus Cristo subordinado ou seguia a liderança do Espírito Santo antes de encarnar? Antes do princípio da história, antes de haver terra, céus, luz. Jesus Cristo era subordinado? Agora, esta pergunta é colocada porque queremos entender qual era a relação das pessoas da Trindade antes da encarnação e se a relação da Trindade económica reflete a Trindade ontológica. Agora, foi aqui que eu vos perdi totalmente. O que é isto? Trindade económica e Trindade ontológica. Isto não inventei, isto são os teólogos, aqueles que pensam sobre estes temas, desenvolveram para explicar algo. O que é a Trindade económica? Bem, entre a Trindade económica é a manifestação trinitária na história. Ou seja, como a Trindade se manifesta e interage com a história. Desde a criação até a redenção. Ou seja, vemos na história, porque a história começa em Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, começa tempo, espaço e matéria,
começa a história. Então a interação da Trindade na história é aquilo que nós chamamos de Trindade económica. Mas o que é a Trindade ontológica? Ontológica tem a ver com ser, tem a ver com aquilo que é a sua natureza. A Trindade ontológica é a Trindade antes de haver tempo, espaço ou história. Então, a relação das pessoas da Trindade antes de existir o universo. Então, estas são as duas diferenças. A pergunta que eu estou a colocar é: era o Espírito Santo, era Jesus Cristo subordinado ao Espírito Santo antes de existir história? Sim ou não? Agora, certos teólogos acreditam que o que é revelado na história da salvação, é o que pertence à Trindade. A Trindade económica, como eu acabei de explicar, a Trindade económica da salvação é a Trindade verdadeira, é a relação da Trindade antes da criação. Ou seja, o princípio é o seguinte, deixem-me explicar, eu cito. Quando pensamos na própria Trindade, isto não sou eu que creio nisto, só estou a dizer aquilo que outros creem. Quando pensamos na própria Trindade, devemos começar com as manifestações trinitárias na história da salvação, como a encarnação do Filho e o envio do Espírito Santo. Estes eventos devem ser tomados com a maior e máxima seriedade, porque o que acontece lá é nada menos do que a aparência da história do mundo, de uma das pessoas da Trindade. Tais irrupções são revelações confiáveis da Trindade eterna em si. Portanto, a ideia é esta. Se o que Cristo encarnado é na Terra é o que o Filho é eternamente com o Pai, então devemos ver essa subordinação como algo pertencente à natureza de Deus. Ok, eu até pediria para levantarem as mãos se não entenderam, mas eu vou tentar explicar isto. O que está a ser dito aqui por alguns teólogos é aquilo que nós vemos em Jesus Cristo, quando Ele veio à Terra, quando Jesus Cristo caminhou. Jesus Cristo caminhou na Terra, Ele fez todas estas coisas. Aliás, a Bíblia até diz que quando Jesus Cristo veio à Terra, isto tem passagens como João capítulo 4, versículo 34, disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar toda a sua obra. João capítulo 5, versículo 30, eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma porque ouço, julgo, o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. João 6, 22 ou 29, respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. João 6, 38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então, claramente, o que vemos aqui é que quando Jesus está na Terra, ele está a fazer a obra de quem? De Deus. Então, significa que ele está subordinado a quem? Ao Pai. O que estas pessoas estão a dizer é, viste como Jesus Cristo era subordinado ao Pai na Terra, então desde a eternidade ele sempre foi subordinado ao Pai. Então o que eu estou-vos a dizer é que isto está incorreto, a meu ver. Porque a subordinação antes da encarnação ou antes do mundo existir, contempla duas ou mais vontades. E em Deus, na sua natureza, não existem duas ou mais vontades, só existe uma vontade. Agora, quando Cristo encarna, as coisas mudam, porque nunca Deus havia encarnado. Agora, como Ele encarna como homem, agora temos um ser que tem mente humana e corpo humano. E a sua vontade é fazer a vontade daquele que o enviou. Por isso os testemunhos de Jeová têm tantos problemas quando eles dizem, então como é que Jesus Cristo pode ser Deus e falar com Deus? Bem, porque Jesus Cristo é homem. E como homem ele não é ateu. Ele tem que crer em Deus. Então ele tem que falar com Deus, e isto é a relação de Jesus Cristo com o Pai e com o Espírito Santo quando ele encarna. Dá para entender isto? Ok? Então esta é a relação da Trindade, ou a relação do Filho com o Pai, na Trindade económica. Na Trindade ontológica, pensamos na Trindade antes de haver criação, antes de haver encarnação, não existe isto de filho subordinado ao Pai ou filho subordinado ao Espírito. Só existe uma vontade. Agora, obviamente este assunto é super complexo, nós não conseguimos entender todos os meandros daquilo que é a Trindade. Mas entrar neste jogo que existia duas vontades ou três vontades na Trindade, na sua natureza, é cair quase na heresia. Então a segunda pessoa da Trindade
Não era subordinado antes de encarnar. Mas quando voltamos outra vez ao assunto do Espírito Santo, então como é que explicamos esta relação de Jesus Cristo e o Espírito? Porque, obviamente, o Espírito Santo liderava o Senhor Jesus e Jesus era subordinado ao Espírito Santo. Então, o que devemos dizer é que, embora que o Filho era subordinado ao Espírito Santo, ele era subordinado ao Espírito Santo entre a encarnação e a glorificação. Este foi o momento que o Filho subordinou-se ao Espírito Santo. E porquê que ele subordinou-se ao Espírito Santo? Bem, a primeira coisa é simples. Porque ele era homem. Assim como Davi precisava do Espírito Santo para ser rei, os homens de Israel precisavam do Espírito Santo para construir o tabernáculo, os juízes precisavam do Espírito Santo para libertar Israel, os profetas precisavam do Espírito Santo para comunicar a palavra de Deus. Jesus Cristo, sendo a substância de todos estes ofícios, ele precisa do Espírito Santo para cumprir o ministério messiânico. E demonstra o exemplo para nós. Nós precisamos, para a nossa vida cristã, do Espírito Santo também. Então a subordinação do Filho à gerência do Espírito Santo é algo que acontece entre a encarnação e a glorificação. Entre a encarnação e glorificação. Ok, dá para entender este ponto? Sim? Então, o que dizer também acerca da vinda do Espírito Santo sobre Jesus? Então, a primeira pergunta que nós estamos a responder neste primeiro ponto, sobre que Jesus Cristo foi profetizado como um homem possuidor do Espírito Santo, é se Jesus Cristo foi subordinado ao Espírito Santo. Bem, depende. Antes de encarnação, não. Depois de encarnação, sim. A segunda pergunta que nós temos que fazer é esta relação do Filho com o Espírito Santo no batismo. Muitas pessoas acreditam que Jesus Cristo foi batizado no Espírito Santo. Então, se Jesus Cristo foi batizado no Espírito Santo e fez todos aqueles milagres e aqueles feitos, então, eu sou batizado no Espírito Santo, eu tenho que fazer as mesmas coisas que Jesus fez. Bem, nós precisamos pôr um travão aí. Porque existe uma grande distinção entre aquilo que aconteceu com Jesus no batismo e aquilo que acontece connosco no batismo do Espírito Santo. Deixa-me explicar. A primeira observação que temos que fazer quanto a este ponto é que Jesus não foi batizado no Espírito Santo no Rio Jordão. Isto nunca aconteceu. Jesus Cristo não foi batizado no Espírito Santo no Rio Jordão. A linguagem dos evangelhos sobre o Espírito, o batismo e Jesus, inclui expressões como o Espírito de Deus vindo para descansar ou veio sobre Jesus, sobre ele. Mateus capítulo 3, versículo 16, é isto que Mateus diz. Marcos capítulo 1, versículo 10 diz que o Espírito descendo sobre ele. O Espírito Santo desceu sobre ele. Lucas capítulo 3, versículo 22. E depois temos João, que diz o Espírito permaneceu nele. João capítulo 1, versículo 32. Logo após o batismo, quando o Espírito Santo baixa, desce, fica sobre Jesus, após este batismo, vêm as tentações subsequentes. E Jesus se descreve nas categorias daquilo que o profeta Isaías disse. O profeta Isaías disse que este teria a unção do Espírito Santo. O Espírito ungiu-me. O Espírito está sobre mim, está em mim. Então, o que nós estamos a falar, quando falamos acerca de Jesus, é a sua relação com o Espírito Santo, não é que ele foi batizado no Espírito, mas que ele recebeu sobre ele o Espírito Santo. A pergunta é, para quê? O que é que acontece então no momento do batismo? Porquê que ele tem que receber aquele Espírito Santo? Porquê que o Espírito Santo vem sobre ele? Bem, a forma mais simples de explicar isto é a seguinte. E não estranhem a expressão, está bem? É a expressão um bocadinho fora daquilo que nós ouvimos, mas acho que é uma expressão adequada. Jesus foi cristianizado. Ok? Não, nós pensamos que vamos cristianizar esta nação. Esta é uma nação cristianizada. Coloquem isso de parte. O que aconteceu com Jesus neste momento no batismo é que Jesus foi cristianizado. O que é que eu quero dizer com o Jesus sendo cristianizado? O que eu estou a dizer é que Jesus Cristo foi ungido. E ele foi ungido para quê? Lembra-se da unção, que eu até dei o exemplo do Marquinhos, se eu agarrasse um azeite de galo e pusesse sobre o Marquinhos, estás ungido para ser o presidente desta igreja. Este é o processo de unção, é qualificar alguém para um ofício. Jesus neste momento está a ser qualificado, ungido para uma tarefa ou ofício.
Qual tarefa ou ofício? Bem, ele está a ser cristianizado para o ofício messiânico que ele tinha adiante. Por isso é que ele é chamado Cristo ungido, Jesus ungido, Jesus o Cristo, Jesus o Messias. Então o que acontece no batismo de João, naquele momento, é que Jesus recebe sobre ele um batismo que o qualifica para ser rei, salvador, profeta sobre Israel. Assim como aconteceu com Davi. Lembram-se, Davi no Salmo 51, ele diz: Senhor, não retires de mim o teu espírito. O que é que Davi está a dizer? Senhor, não me faças perder a salvação. Nada disto. O que Davi está a dizer é: não faças aquilo que tu fizeste com Saúl. Que Deus tirou o espírito de Saúl e trouxe um espírito maligno. O que ele está a dizer é o seguinte: Deus, para continuar com o ofício de rei, eu preciso do teu espírito, porque foi isto que me qualificou para ser rei. Então não retires de mim o teu espírito. Então Jesus Cristo precisava do espírito para o seu ofício como Messias. Ele era o Messias, o Salvador. Sem espírito ele não nos podia salvar. Se ele não tivesse este espírito sobre ele como um ungido para cumprir estes ofícios, a nossa salvação não existiria. Vejam comigo estas passagens. Vou ler algumas passagens muito rápido. Atos capítulo 10, versículo 38, diz: como Deus ungiu, esta pregação de Pedro, versículo 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, reparem, com o Espírito, com poder, o qual andou por toda a parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Este era Jesus. Curando a todos, a fazer as obras de Deus. Mateus capítulo 12, versículo 18, eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito e ele anunciará juízo aos gentios. João capítulo 3, versículo 31 até o 34, é-nos dito que Deus, quando envia o seu Espírito, neste caso, sobre Jesus Cristo, não envia o Espírito por medida, mas dá-lhe a plenitude do Espírito. Então claramente vemos que Jesus Cristo tinha sobre ele o Espírito, não porque ele foi batizado no Espírito, como nós fomos, e como acontece aos crentes gentios e aos judeus, mas Jesus Cristo foi batizado de uma forma distinta para cumprir um ofício. Por isso, eu não posso fazer... Isto explica que eu não posso fazer muita coisa que Jesus Cristo fez, por exemplo. E muita coisa aconteceu na vida de Jesus que não vai acontecer comigo. Porque a tarefa de Jesus e a relação que ele tinha com o Espírito Santo era distinta daquela que eu tenho. Não totalmente distinta, mas era distinta em certo sentido. Agora, com isto eu não estou a dizer, e não me interpretem mal, eu não estou a dizer que não devemos imitar o nosso Salvador. E não estou a dizer que o Espírito Santo que vem sobre nós não é para imitarmos o Senhor Jesus Cristo. Aliás, imitar Jesus é um tema endossado e ordenado no Novo Testamento. Por exemplo, vemos Jesus no aposento alto, em João capítulo 13, versículo 15. Ele lava os pés dos discípulos e ele diz aos discípulos para que façam o mesmo. Esta atitude de humildade e serviço para com os outros, considerando os outros superiores a si mesmo. Ele diz também em João capítulo 13, versículo 34, que devemos amar uns aos outros assim como Cristo amou. Devemos imitar Cristo nesse sentido. No altruísmo, devemos imitar Cristo. Romanos 15, na humildade de priorizar o próximo. Reparem, em Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 11, quando fala da encarnação do Filho, diz que ele tomou a forma de servo e tomou essa forma de servo para ser um servo até à morte, até à cruz do Calvário. Não é? Nós sabemos isto. E porquê que Paulo está a falar nisto? Porque Paulo quer motivar a igreja à união. Mas para que a igreja seja unida tem que ser humilde. E onde é que a igreja aprende a ser humilde? Através daquilo que Cristo fez. Que Cristo não usurpou a sua divindade, mas tomou forma de servo e como servo morreu na cruz do Calvário. Então devemos imitar a Cristo nisto também, na humildade. Devemos imitar a Cristo em dar a boa confissão da fé. Lembram-se, quando Paulo fala com Timóteo, escreve a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 6, ele diz: dá a boa confissão da fé, assim como Cristo deu diante de Pilatos. Devemos imitar Cristo no sofrimento. Há pessoas que sofrem muito neste mundo, mas sofrem por causa do seu pecado e da sua culpa. O cristianismo ensina-nos, a palavra de Deus ensina-nos que o crente, quando sofre, ele tem que sofrer não como culpado, mas sim como justo. Se tem que haver algum sofrimento que tem na minha vida, é porque eu estou a fazer a obra de Deus e não porque careço de fazer a obra de Deus. Por isso tanta gente diz, está a passar um sofrimento, diz, é uma provação do Senhor. Não é uma provação. É das duas uma. Ou é consequência de algum pecado, ou é por viver num mundo caído. Mas provação é aqueles que estão a fazer a vontade de Deus e sofrem por fazer esta vontade de Deus. E aí devemos imitar Cristo, que sofreu desta forma, mas nunca teve uma atitude ímpia. Então temos que entender que a atividade do Espírito Santo era distinta da nossa.
é distinta da nossa. Jesus Cristo recebeu o Espírito Santo para uma atividade messiânica. Messiânica. Aliás, e deixem-me acrescentar este ponto para finalizar o primeiro ponto. Talvez isto até ajude a entender porque é que a blasfémia contra o Espírito Santo estava circunscrita apenas àquele momento da história e não se poderia reproduzir connosco. Reparem, Jesus Cristo faz um milagre, ele faz aquele exorcismo, eles dizem, ele faz este exorcismo porque é o poder do Espírito de Satanás. Agora, o que eles estão a ver é o Messias que está ali. O Messias, movido pelo Espírito Santo, ungido, a trazer a pregação da palavra de Deus, a fazer aqueles milagres, aqueles sinais. Eles estão a dizer que aquilo que Jesus está a fazer vem do Espírito Santo. Vem do espírito do diabo e não do Espírito Santo. E Jesus disse, se eu faço estas coisas, é porque o reino veio sobre vós. E o reino trazido pelo Espírito. Mas o que eles estão a dizer é, não, isso não é o Espírito Santo. Aliás, eu acho que é aquela tentação do deserto, tu aceitaste a proposta de Satanás. E agora o reino que tu nos estás a oferecer é o reino que Satanás te ofereceu. Bom, isto é a blasfémia mais baixa que pode acontecer, mas era uma coisa circunscrita naquele tempo, não pode acontecer agora, porque nós não temos um Messias encarnado, ungido pelo Espírito Santo, a fazer a sua ofício messiânico enquanto ele vive na terra. Bem? Dá para entender este ponto? Alguma pergunta? Ok, então vamos avançar para o segundo ponto, sobre a atividade do Espírito Santo na vida do Senhor Jesus. O Espírito Santo premiava um ambiente que antecipava a vinda do Messias. Não é isto, para resumir muito bem, não é? E que tem que resumir muito bem, podemos ver no início da vida de Jesus, que havia João Batista, havia Elizabeth, Zacarias e Simeão, e todos eles tiveram algum contacto com o Espírito Santo. Se olharmos para Lucas, capítulo 1, versículo 14 a 17, é falado acerca do nascimento deste homem que não beberia bebida forte e seria cheio do Espírito Santo. E estava no ventre materno de Elizabeth ou Isabel. Este era João Batista. E este iria preparar o caminho para o Messias. Lucas capítulo 1, versículo 41 a 43, vemos que quando Maria saúda Isabel, ela logo fica possuída do Espírito Santo e a criança mexe. Vemos Simeão quando ele profetiza, e ele profetiza cheio do Espírito Santo. Então vemos este ambiente do Espírito Santo que envolve a vinda do Messias e antecipava a vinda do Messias. Agora, porquê que isto é importante? Porque na história sempre existiu vários Messias, pessoas que se autoproclamam Messias, até hoje. Mesmo existem seitas no meio judaico, creio eu, que acreditam que certos indivíduos que estão vivos hoje são o Messias. A distinção entre estas figuras e Jesus é que nenhum deles teve a manifestação do Espírito Santo como teve Jesus, no ministério profético, anunciar aquele que era ungido. Então Jesus Cristo cumpre estas qualificações e ele aparece neste ambiente. Então, uma vez que Lucas dá esta informação, temos uma estrutura teológica para entender que tipo de messianismo tem Jesus. Jesus Cristo é um Messias cheio do Espírito, movido pelo Espírito. Isto leva-nos ao nosso terceiro ponto. A concepção de Jesus. Bem, a concepção de Jesus foi através do Espírito Santo. Agora, muitos teólogos acreditam que esta expressão que aparece em Jesus e o Espírito Santo vai cobrir Maria, está conectada àquilo que aconteceu provavelmente em Gênesis, que o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo, aquilo que aconteceu com Israel, quando é dito que o Deus pairava sobre Israel no deserto. Então, não sei se estas são as alusões corretas do evento, mas eu acredito que a história que Deus fez e que Ele escreveu está toda conectada. E pode ser que o que está a acontecer com Jesus Cristo aqui é uma imagem daquilo que aconteceu em Gênesis, na criação do Espírito, e aquilo que aconteceu sobre Israel, quando Israel foi recriado para ser uma nação, e o Espírito estava com eles no deserto, quando era tudo sem forma e vazio. Então, sejam estas ou não alusões a este evento, o facto é que a milagrosa concepção de Jesus Cristo tem um propósito único. Porquê que Jesus nasceu? Através da atividade do Espírito Santo. Bem, Jesus nasceu através da atividade do Espírito Santo porque Deus queria trazer ao mundo o Santo Filho de Deus. O Santo Filho de Deus. Este tinha que ser o Filho de Deus e tinha que ser santo. Aliás, o discurso do anjo aponta tanto para as consequências do papel do Espírito na concepção de Jesus, sua santidade, quanto para o seu título, Filho de Deus, Santo. Acentua o facto de que esta criança deve ser separada para o propósito de Deus. O santo que de ti há de nascer.
Este é o Filho de Deus. O Espírito Santo esteve envolvido para conservar este tipo de santidade em Jesus, como Filho de Deus. Ponto número 4. O Espírito Santo teve a aparição pública no batismo de Jesus. O Espírito Santo teve a aparição pública no batismo de Jesus. Então, o que acontece no batismo de Jesus é que aparece toda a Trindade. Esta é a aparição da Trindade. Temos o Pai, que diz: este é o meu Filho amado em quem me compraste. Temos o Espírito Santo, que aparece em forma de pomba. E temos o Senhor Jesus Cristo, que recebe esta unção. E a voz celestial que ele ouve, Jesus ouve, faz ecoar as palavras de entronização que aparece no Salmo 2, versículo 7. Agora, Salmo 2 é um salmo messiânico, é um salmo real. Reparem comigo o que é que diz em Salmo capítulo 2, versículo 7. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Este é um salmo complicadíssimo. Este é um salmo que fala acerca do filho como rei, do Messias como rei. Agora, parece que aquilo que Deus Pai está a dizer a Jesus, parece que ecoa estas palavras do salmo, anunciando que Jesus ingressa no ministério do Rei Universal. Ele é o Rei Universal. A vinda do Espírito, pois, é uma unção para este ofício de rei messiânico. Até podemos acrescentar de profeta, sacerdote também. Agora, outra coisa interessante neste evento da vida de Jesus é o facto de, embora ser batizado por João Batista, e é isto que acontece, não é? João Batista vem, Jesus quer ser batizado por João Batista, e João Batista: eu é que devia ser batizado por ti, e tu vens batizar-me a mim? Mas João Batista aceita, ele vai ser batizado. Mas uma coisa interessante que temos que ver nesta passagem é que, sim, João é o batizador de Jesus, e Jesus é o batizado, mas sabemos também, pelo testemunho do Novo Testamento, nomeadamente em Mateus, que Jesus também é um batizador. Jesus também é um batizador. A diferença é que João batizava com água e Jesus com o Espírito Santo. Esta é a diferença entre o batismo de João Batista e o batismo de Jesus, o Batista, aquele que batiza também. É dito isto em Mateus capítulo 3. Vejam Mateus capítulo 3, versículo 11 a 12, talvez apareça aí, não? Diz o seguinte: eu vos batizo com água. Estas são as palavras de João. Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Reparem, João Batista vai para um batismo de arrependimento, ele vai batizar com o quê? Com água. Simbolizar o batismo de arrependimento. Jesus Cristo vem e vai batizar com o quê? Com o Espírito Santo. E nós sabemos que ele faz isso, ele promete isso no aposento alto. Depois, Jesus Cristo morre, ressuscita, sobe e o Espírito Santo baixa. Ele diz: eu não estarei convosco, mas virá alguém como eu e estará convosco. Então Jesus Cristo faz isso. Agora, o que é interessante é que ele diz a seguir que ele vai batizar também com o fogo. E muitos agarram nesta passagem dizendo: vem, isto é uma referência a Pentecostes. Jesus Cristo, quando batiza as pessoas, ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. É por isso que fazemos, é por isso que é feito todos aqueles milagres, e nós temos esta unção de fazer milagres, profetizar, fazer sinais e tudo mais. Por isso a pergunta que nós temos que fazer nesta passagem em particular é: o que é que João está a dizer acerca do batismo de Jesus? Bom, a batismo do Espírito Santo nós sabemos, mas o que é o fogo? Será que o fogo é alguma unção fantástica de alguma manifestação incrível, carismática e sobrenatural que agora vem sobre todos e que Jesus Cristo vai dar? Bem, vejam comigo o que é que diz no versículo 12, falando do batismo do Espírito Santo e fogo. A sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Então, se o contexto da passagem faz algum sentido à passagem e às palavras daquilo que o autor quer dizer, significa que este fogo não significa um batismo carismático do fogo para falar em línguas e fazer milagres e sinais. Mas que este batismo de Jesus é, por um lado, o batismo do Espírito Santo para a vida, em que ele vai trazer fonte de vida àqueles que creem nele. Mas ao mesmo tempo, assim como ele é o Salvador, ele é o juiz. E ele vai batizar todos aqueles que o negam. Por isso o batismo de fogo. E ele explica aqui qual é o batismo de fogo. O batismo de fogo é quando Jesus
voltar e limpar completamente a sua eira, colocando tudo aquilo que é palha, trigo do celeiro no fogo inextinguível. Então isto é um batismo de condenação, sem dúvida. Jesus Cristo vai submergir os dizer inconversos, mas isso é espanhol, os descrentes no fogo, na condenação. E os crentes no Espírito. Então este é o tipo de batismo do Senhor Jesus Cristo e esta é a atividade que o Espírito Santo tem através de Jesus. Mas nós estamos a falar da atividade do Espírito Santo em Jesus, não é? Mas vemos que Jesus Cristo não só é batizado, mas é um batizador. Notem também o seguinte neste relato de Jesus. Jesus, no seu batismo, ele é visitado por uma pomba. Agora nós não sabemos o que é esta pomba. Alguns têm dito que pode ser o amor, pode ser o símbolo do amor. Que lindo. Outros dizem que é... Os casais podem usar isto nas suas casas, colocar... Hoje eu vou colocar uma pomba a esta casa, como símbolo do amor. Outros dizem que é a imagem do Espírito pairar sobre a face do abismo. Bom, há certos casais que, se calhar, querem pôr a face do abismo para demonstrar a presença. Outros dizem o dilúvio, assim como Noé libertou a pomba no dilúvio, mostrando um novo começo, esta pomba pode ser isso também. Outros dizem que é Israel como uma pomba, como é descrito em Oséias capítulo 7, versículo 11. O que é esta pomba? Eu não faço a mínima ideia. Houve um teólogo que escreveu o seguinte, gravem esta frase: cautela quando o texto está em silêncio. Este é um bom mandamento, ou seja, se o texto não diz, então o mandamento, quando o texto não diz alguma coisa, é ficar em silêncio, exatamente. Calar. E não especular. Então esta é a ideia. Por isso eu creio que o mais seguro em todo este batismo de Jesus é ver que Jesus está a ser ungido para um ministério que está diante dele. Quinto ponto. O Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado. Agora, quanto a este ponto, os relatos dizem o seguinte, Mateus 4:1, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Lucas capítulo 4, versículo 1, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Marcos capítulo 1, versículo 12, e logo o Espírito o impeliu para o deserto. Desculpa, eu esqueci de perguntar, o ponto anterior ficou claro? Sim? Tiverem alguma coisa que queiram dizer, alguma pergunta? Okay. No que diz respeito ao Espírito conduzir o Senhor Jesus para o deserto, vemos todas estas passagens. Ele conduziu. Então, a questão de Jesus estar no deserto para ser tentado pelo diabo não foi um acidente. Ele foi impelido. Então lá estava Jesus tentado por Satanás. Ele estava aí com as feras selvagens e foi ministrado por anjos. É interessante que a referência aos animais selvagens parece que sugere uma harmonia restaurada daquela que foi perdida com Adão no Jardim do Éden. Adão tinha harmonia com o reino animal, mas perdeu, e Jesus passa o teste e ele mantém esta harmonia com toda a criação. O relato de Marcos é tentadoramente breve, mas como veremos na discussão subsequente, a história tem questões importantes a levantar sobre a teologia da Trindade. Mateus amplia a história consideravelmente. Aprendemos sobre a fome de Jesus e a natureza a fome de Jesus no meio da tentação. Isto faz-nos lembrar da tentação no jardim, em que o casal, todo o processo de tentação tinha envolvido esta questão de comer alguma coisa. Podemos dizer fome ou não. Então o Espírito é descrito como aquele que levou Jesus para a disputa. O diabo tenta atrair Jesus para buscar a sua vontade, diferente da do Pai, provendo-lhe no deserto comida, levá-lo a colocar Deus à prova ao saltar do topo do templo e levar Jesus a adorar o tentador. Mas Jesus permanece totalmente alinhado com a vontade do Pai. Ele não segue aquilo que Satanás quer e ele vence a provação e depois ele é ministrado por anjos no final do seu teste. Agora, Lucas acrescenta que Jesus entrou numa disputa não apenas liderado pelo Espírito Santo, mas cheio do Espírito Santo. Lucas 4:1. Posteriormente, ele deixa a cena do seu triunfo no poder do Espírito. E assim, temos o início do seu ministério. Jesus é retratado como superando o maligno
que se opõem à obra do reino, através do poder energizante e suficiente do Espírito de Deus. Eu quero colocar uma nota aqui. Se Jesus, tendo cuidado de fazer comparações entre aquilo que Jesus tinha e aquilo que nós temos, se Jesus foi cheio do Espírito Santo e movido do Espírito Santo para vencer a tentação, quanto mais nós. Agora é preciso dizer o seguinte: Jesus não venceu a tentação porque Ele é Deus. Ele venceu a tentação não porque Ele ativou o botão de dizer agora ativar Deus para ver se eu aguento isto. Não. Jesus venceu a tentação porque Ele estava movido e cheio do Espírito Santo. Foi por isso que Ele venceu a tentação. Lembrem-se, Filipenses, nós dizemos isto sempre no Fundamentos da Fé. Filipenses capítulo 2 é uma passagem fundamental. Ele não usurpou o ser Deus. Ele viveu a sua tentação, Ele viveu os milagres, Ele viveu a sua vida cheio e movido pelo Espírito Santo. Se Jesus fez isso, quanto mais nós. É isso que nós temos que viver. Cheios e movidos pelo Espírito Santo. E viver cheio do Espírito Santo é viver conduzido pelo Espírito Santo, conforme aquilo que Ele diz na sua palavra. Então esta vitória de Jesus é impressionante sobre Satanás. O que vemos aqui é que Jesus é o Adão vitorioso no jardim e o Israel triunfante no deserto. Agora é interessante, porque Mateus e Lucas têm estes relatos da tentação de Jesus. Lucas dá uma genealogia de Jesus e Mateus dá outra genealogia de Jesus. É interessante que a genealogia que Lucas dá de Jesus não vai até Abraão, mas vai até Adão. E depois temos a tentação. E o que demonstra nesta tentação, e Jesus ter vencido esta tentação, na perspectiva de Lucas, é que Jesus é o Adão, o novo Adão que não cai. Mateus é distinto. Mateus, quando apresenta a genealogia de Jesus, apresenta a sua genealogia até Abraão. E isto conecta diretamente com o povo de Israel como nação santa. Por isso isto vai fazer lembrar aos judeus aquilo que aconteceu no Êxodo. Quando eles estavam no deserto, o que eles fizeram? Eles caíram. Agora Mateus vai mostrar aos judeus que Jesus é o novo Israel, como é dito em Êxodo capítulo 4, é o novo Israel, o Filho de Deus, que não pecou ou errou como Israel. Então Jesus é o novo Adão, vitorioso no jardim, e o Israel triunfante no deserto. Portanto, os evangelistas registram que Jesus vence o diabo. E ele vence de uma forma incrível. Vence através da palavra de Deus. Aliás, é assim que nós devemos vencer a tentação, como Jesus fez. Através da palavra de Deus. Jesus, um homem movido pelo Espírito Santo, que vence a tentação, é um homem que usa a palavra de Deus. Este é o princípio. Agora, Jesus, ele tinha o poder para expulsar Satanás, ele tinha o poder para sufocar, matar Satanás, destruir Satanás, mas ele vence Satanás, movido pelo Espírito Santo, usando a palavra de Deus. É o que a nossa geração carece, é o que nós carecemos. De ver a ligação entre a palavra de Deus e o Espírito Santo. Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, é cheio da palavra de Deus. E Jesus fez isto. Agora, depois desta investida de Satanás, Jesus volta para a Galileia. E volta para a Galileia cheio do Espírito Santo. Aliás, Lucas capítulo 4, versículo 14 diz-nos o seguinte. Lucas 4, 14. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou e continuou o seu ministério. Isto leva-nos ao nosso sexto ponto. Deu para entender o quinto ponto? Sexto. Vamos um pouco mais rápido. Jesus ministrou pelo poder do Espírito Santo. Agora, neste ponto temos várias referências do Novo Testamento que demonstram que Jesus viveu e fez o ministério através do Espírito Santo. Agora, depois da tentação, Jesus dirige-se a uma sinagoga em Nazaré, o lugar onde ele foi criado, e em Nazaré, e lê uma passagem do profeta Isaías. Agora reparem, Jesus passa por aquela tentação, 40 dias de jejum. Primeira coisa que ele faz, depois de comer, ser servido aos anjos, eu vou a uma sinagogazinha e vou fazer uma pregação. Ele vai à sinagoga. Vai à sinagoga, entra, tem este público, ele abre o rolo, que era comum, todos estão sentados na sinagoga, ele abre o rolo no profeta Isaías e lê Isaías capítulo 61, versículo 1 a 2. Lucas diz-nos que Jesus leu o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos
e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Agora, Jesus lê isto e o que acontece é exatamente isto, silêncio. As pessoas ficam em silêncio a olhar o que é que... Porque Jesus lê e guarda o rolo. E toda a gente na sinagoga, como vocês, tirando aqueles que estão com sono, estão na expectativa para saber porque é que Jesus faz isto. Agora, Jesus lê o rolo e aquilo que ele diz a seguir é um motivo de escândalo. Porque eles ficam de facto escandalizados. Então esta primeira pregação não correu assim tão bem. Mas esta foi a pregação de Jesus e ele lê o rolo e ele diz que estas coisas cumprem-se hoje em mim. Eu sou aquele sobre o qual o Espírito Santo vem. Eu sou aquele que sou ungido para evangelizar os pobres, proclamar libertação, para fazer todos estes sinais. Eu sou. Então Jesus Cristo, ao manifestar isto, causa escândalo. Mas é isto que ele está... Foi para isso que ele foi escolhido. Ele é ungido do Senhor. Agora, não só esta instância, mas outra instância no ministério de Jesus, que acontece no ministério de Jesus, também comprova que Jesus fazia as obras através do Espírito Santo. Isto está em Mateus. E nós já vimos a passagem. Mateus é onde tem um relato, Mateus capítulo 12, versículo 22 a 32, onde temos o nosso relato, o relato clássico da blasfémia contra o Espírito Santo. Agora, nós não vamos falar desse relato outra vez, mas basta dizer aquilo que Jesus diz no versículo 28, que eles dizem: estas obras que tu fazes, Beelzebul está aí, meu amigo. E Jesus olha para eles. E se porém eu expulso demónios pelo Espírito de Deus, diz Jesus a eles, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Nem se vocês esperavam o reino de Deus. Estes demónios que eu estou a expulsar, não é pelo demónio, é pelo Espírito Santo. Então demonstra que Jesus estava a fazer o seu ministério, o Espírito Santo, o que tornava o pecado deles ainda mais radical. Então Jesus operou os seus milagres através do Espírito Santo. Podemos falar de outras passagens, mas basta só ver estas. Sétimo ponto, vamos um pouco mais rápido. Jesus, e eu não sei se tem aí, tem um ponto de interrogação. Jesus morreu, ressuscitou e ascendeu através do Espírito Santo. Deu para entender o último ponto, o ponto 6? Bem, sim. Okay, depois eu vou fazer uma revisão. Se os irmãos quiserem este material, alegremente eu posso mandar-vos, está bem? Há aqui muita coisa que eu não mencionei. Mas será que Jesus morreu, ressuscitou e ascendeu através do Espírito Santo? Eu diria, pessoalmente, eu acredito que Jesus morreu pelo Espírito Santo e ressuscitou pelo Espírito Santo. Quanto a ascender a sua elevação aos ares através do Espírito Santo, eu não acho que existam textos bíblicos que justifiquem isso. Contudo, eu digo isto porque é preciso ser cautelosos quando falamos na morte e na ressurreição de Jesus através do Espírito Santo. É preciso notar que, relativamente a uma atividade direta do Espírito Santo na morte e ressurreição de Jesus, todas as passagens mencionadas acima, e quando eu falo de passagens, falo de Hebreus capítulo 9, falo de Romanos capítulo 1, todas estas passagens podem referir-se exclusivamente ao Espírito Santo. Sim, pode-se referir ao Espírito Santo, já vou ler as passagens. Contudo, vários teólogos acreditam que não se refere ao Espírito Santo. Refere-se a um Espírito, a uma força, ao próprio Espírito do Senhor Jesus Cristo. Ora, pessoalmente eu acredito que é o Espírito Santo. Eu acredito que o Espírito Santo tem envolvido na morte e na ressurreição do Senhor Jesus Cristo e creio que as passagens usadas para substanciar tal asseveração são aceitáveis. Não obstante, eu preciso ter uma atitude humilde e todos nós precisamos de ter uma atitude humilde, porque como falámos antes, se as Escrituras estão em silêncio e se as Escrituras não estão a dizer aquilo que nós pensamos que está a dizer, então nós é que temos que nos corrigir. Então, o sacrifício de Jesus foi pelo Espírito Santo? Bom, eu acho que sim. E a minha passagem-chave é esta, Hebreus capítulo 9, versículo 13 a 14. Diz-nos que Jesus Cristo ofereceu-se através do Espírito Santo. Do Espírito Santo. E o autor está a comparar o sacrifício de bodes com o sacrifício de Jesus Cristo, que foi, eu acho, através do Espírito Santo. Quanto à ressurreição, eu acho que a passagem-chave é Romanos capítulo 1, versículo 4. A ressurreição, ainda que atribuída principalmente ao Pai, é também vista como sendo uma ação do Filho. Mas segundo o Pai, também
Foi também pelo Espírito de Santidade que Jesus foi designado o Filho de Deus com poder, mediante a ressurreição dos mortos. Romanos capítulo 1, versículo 4. Então temos o Espírito eterno que estava sobre Jesus no seu sacrifício e temos o Espírito de Santidade que estava em Jesus na sua ressurreição. Então tudo isto para dizer que nós vivemos através do Espírito Santo. Nós temos nova vida através do Espírito Santo. E Cristo por nós morreu através do Espírito Santo. E no fim ressuscitou também através do Espírito Santo. Eu ia dar o último ponto, mas vamos ficar por aqui. O último ponto é a promessa de Jesus do Espírito Santo. Mas quando falarmos nas próximas semanas, se o Mário me permitir, falar acerca da regeneração e falar acerca de como os crentes do Antigo Testamento e o Novo Testamento eram salvos e dos dons do Espírito Santo, falarei sobre esta passagem. No entanto, basta ficar com isto para entender que o ministério do Espírito Santo na vida de Jesus era claro e visível. Então nós vimos que Jesus Cristo foi profetizado como o homem possuidor do Espírito Santo. A sua subordinação ao Espírito Santo limitou-se entre o tempo da encarnação e a glorificação. A segunda coisa que falámos é que o Espírito Santo permeava um ambiente que antecipava a vida do Messias. Vendo isto de João Batista, Zacarias, Elizabeth, Simeão, todos eles estavam envolvidos nesta atividade do Espírito Santo que preparava a chegada do Messias. A terceira coisa que falámos é que o Messias foi concebido através do Espírito Santo e Deus fez isto através do Espírito para trazer ao mundo o Santo Filho de Deus. Outra coisa que vimos também agora, esta manhã, é que o Espírito Santo apareceu publicamente no batismo de Jesus. Jesus foi batizado e recebeu a unção do Espírito para o ofício de Salvador e Rei. E não se batizou no Espírito. O Espírito Santo conduziu, este foi o próximo ponto, Jesus para o deserto. Ele foi tentado, ele foi o Adão vitorioso no jardim e o Israel triunfante no deserto. Vimos também que Jesus ministrou pelo poder do Espírito Santo as obras, as pregações de Jesus são indubitavelmente produto do Espírito Santo e não que ele ativou o modo Deus para suportar todas estas coisas. E por fim vimos também que Jesus morreu e ressuscitou através do Espírito Santo. Nós vivemos através do Espírito Santo e Cristo por nós morre através do Espírito Santo e no fim ressuscita através do Espírito Santo. Tudo isto nos ensina algo muito importante, esta vida de Jesus no Espírito Santo. Que nós, para viver a nossa vida, nós necessitamos do Espírito Santo. Sem o Espírito, nós não conseguimos agradar a Deus. Não conseguimos viver para Deus. Não conseguimos entender a vontade de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo. Senhor Deus, obrigado pela tua maravilhosa palavra. Obrigado, Senhor, porque através do ministério de Jesus, que estava subordinado ao Espírito Santo, Senhor, nós podemos ver o que é que nós precisamos de fazer. Assim como tu colocaste o teu filho no deserto para ser atacado e ser tentado por Satanás, Senhor, tu colocaste Jesus onde tu querias que ele estivesse. Assim nós também como igreja temos o Espírito Santo, nós acreditamos que estamos no sítio onde tu queres. Individualmente, por causa do Espírito Santo, acreditamos que temos e somos aquilo que tu queres que nós sejamos. Tu desenhaste o mundo de uma forma fantástica e meticulosa e tu cuidas da tua igreja porque tu tens o teu Espírito Santo ativo na tua igreja. Pedimos em nome de Jesus, Senhor, para que se há alguém aqui que não conhece o Senhor Jesus Cristo como Salvador, logo não tem o Espírito, Senhor, pedimos por intermédio desse Espírito que tu convenças do pecado, da justiça e do juízo e que ela, de bom grado, em fé e arrependimento, abrace aquele que é o Salvador, o ungido que tu escolheste para trazer salvação e juízo a este mundo. Que hoje seja o dia da salvação e não o dia de batismo de fogo. Em nome de Jesus. Amém e amém.